Livro de 2 a Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 9 e também o versículo de número 10. Amém, Jesus? 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 9 e também o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Antes fez-a entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Amém, Jesus? Poder se assentar para a glória do Senhor. Amados irmãos, quando nós atentamos para esse texto, nós conhecemos então um trabalhar do Senhor maravilhoso, a qual no decorrer dessa pregação, os irmãos vão entender o intuito de Deus na vida de cada um de nós. Amém, Jesus? Amados, a Arca da Aliança, ela era o utensílio mais importante de todos os utensílios que o Senhor mandou Moisés fazer. Porque a Arca da Aliança, depois de pronta, depois de feita, aleluia, ela continha a presença de Deus. A presença de Deus estava naquela arca. Amém, Jesus? E a geração de Moisés foi uma geração grandiosa, porque a geração de Moisés, eles conquistaram feitos humanamente impossível de ser conquistado. A geração de Moisés, eles conquistaram batalhas, guerras, que o homem não poderia conquistar. Mas conquistaram, porque a aliança, porque a Arca da Aliança estava no meio do povo. A Arca da Aliança, a presença de Deus, andava continuamente no meio do povo. E com isso, foi uma geração que viu grandes milagres acontecer. Mar Vermelho se abrir, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, guiando o povo de Israel naquele deserto, porque a Arca da Aliança estava a presença de Deus no meio do povo. Passando ali os tempos, de Moisés, veio então a geração de Josué. E a geração de Josué, aleluia, também foi uma geração que viu grandes feitos do Senhor. Porque já na geração de Josué, aleluia, a Arca da Aliança era carregada pelos levitas e era colocada sobre os ombros, aleluia. Havia peso, havia respeito, havia dedicação, havia compromisso. E a geração de Moisés então vai começar a ver grandes milagres acontecendo, porque a presença de Deus estava no meio do povo, através da Arca da Aliança. Eles viram ali, aleluia, o rio Jordão se abrir, viram também as muralhas de Jericó, aleluia, caírem por terra, e a entrada mais importante da vida do povo de Israel, a entrada na terra prometida. Então, ali, a geração de Josué, os anciões, aleluia, eles tinham respeito, eles tinham temor, eles tinham dedicação, porque a presença de Deus, através da Arca da Aliança, estava no meio do povo. Mas se passou também, aleluia, a geração de Josué.
E veio a geração de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, eles tiveram uma grande oportunidade de mudar a geração em que eles estavam inseridos. Preste bem atenção. Quando o povo de Cristo, quando o povo de Deus entra na terra prometida, a arca da aliança agora, ela vai ficar em Siló. Ela vai ficar no tabernáculo em Siló. Entenda, a arca da aliança não vai ficar mais no meio do povo. A arca da aliança não anda mais no meio do povo. A arca da aliança agora vai ficar ali no tabernáculo, distante do povo. E agora a adoração não é mais contínua. A adoração agora é uma vez por ano, aonde o povo de Israel, distribuído por toda a terra, sai da sua casa e vai a Siló para poder sacrificar. Ofni e Finéias, que eram os sacerdotes do templo, eles então, aleluia, assumiram essa missão, mas eles não olharam a história. Havia ainda remanescentes, homens do passado, que enfrentaram o deserto ainda no meio do povo, mas eles não foram consultar a história. Eles não, aleluia, não foram saber como eles chegaram até ali. Eles não procuraram saber quantas pessoas perderam a vida, derramaram sangue, quantas pessoas oraram e dedicaram a sua vida em oração para que a arca da aliança chegasse até ali em Siló, para que eles entrassem na terra prometida. Mas não, Ofni e Finéias, eles não estão nem aí, eles não têm compromisso com a história, e eles então começam a ser omissos na obra de Deus. A arrogância, a soberba sobe ao coração de Ofni e Finéias, e eles começam a corromper o templo, eles começam a corromper o tabernáculo, eles começam a botar a mão na oferta, eles começam a pregar para si as ofertas de carne, a oferta de manjares que o povo trazia. E além disso, eles também profanavam o templo de Deus, aleluia, saindo com várias mulheres. E isso fez então uma geração fraca, distante de Deus. E a arca da aliança, eles fizeram da arca da aliança a presença de Deus num caixote vazio. Porque a arca da aliança, sem a presença de Deus, era um caixote vazio. E era isso que estava sendo representado ali em Ofni e Finéias. Bem, Ofni e Finéias eram filhos de Eli, o profeta, mas eram homens corrompidos, porque eles não estudaram a história. Diz a palavra do Senhor que os filisteus se levantaram nessa época contra o povo de Israel. Por quê? Porque viram que o povo de Israel estava enfraquecido. O diabo sabe quando você está fraco. O diabo sabe quando você está distante. O diabo sabe que você parou de orar. O diabo sabe que você parou de buscar. O diabo sabe que você tirou do teu coração o primeiro amor. E os inimigos viram que Israel estava afastado de Deus e se levantaram. E diz a palavra do Senhor que em Mispa, aleluia, eles se colocaram para a batalha. E o povo de Israel, aleluia, também colocou seu exército e foram para a batalha em Mispa. E diz a palavra do Senhor que esse primeiro combate em Mispa foi uma derrota terrível para Israel. Muitos homens do exército de Israel morreram, caíram por terra, e foi uma perca enorme para o povo de Israel. Bem, um soldado volta correndo, e ele entra ali em Siló gritando, dizendo: olha, olha povo, Israel perdeu essa primeira batalha. Grande número de homens do nosso exército morreram ao fio da espada. Mas agora, os que ficaram lá, os príncipes de guerra de Israel, estão pedindo a arca da aliança. Então, Ofni e Finéias, aleluia, vão levar a arca para a batalha. Diz a palavra do Senhor que a obrigação de Ofni e Finéias era colocar a arca sobre o ombro, responsabilidade, compromisso com Deus e levar a arca para a batalha. Mas eles não fazem isso, eles vão na frente e a arca vai atrás, no lombo, aleluia, dos levitas. Quando a arca da aliança chega em Mispa, quando a arca da aliança entra no campo de batalha, diz o texto, aleluia,
que o povo de Israel, os soldados de Israel que restaram em batalha, começam a gritar. E o grito deles são tão forte e tão grande que estremece a terra, estremece aquele lugar, ao ponto dos filisteus temerem. Mas o inimigo sabia que eles estavam enfraquecidos e sem compromisso com Deus. E a arca que estava sendo levada sem compromisso por Ofni e Finéias não continha mais a presença de Deus. Era um caixote vazio. Diz a palavra então que se travou a batalha. Aleluia. O príncipe filisteu disse: não temei a Israel, para que vocês não sejam escravos deles. E eles foram para a batalha. E essa batalha foi sangrenta. E novamente Israel é ferido. Novamente o exército de Israel cai por terra. Ofni e Finéias são mortos em batalha. E um homem escapou. Um homem escapou vivo da batalha. E voltou correndo para Siló. E quando ele entra correndo em Siló, quem está ali assentado na porta da cidade? Eli. E Eli grita: homem, o que fazes aqui? Por que vem correndo? E a guerra? E o povo de Israel como está? E ele diz: profeta, perdemos a batalha. Israel perdeu a guerra. E os seus 2 filhos morreram na batalha. Diz a palavra do Senhor que Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre imediatamente. A mulher de Finéias está grávida. E ela, sabendo da derrota de Israel, sabendo que o seu marido havia morrido em batalha, ela entra em trabalho de parto. Diz a palavra do Senhor que ali as mulheres a ajudam, mas ela, então, ali, dando à luz aquele filho, ela dá um grito desesperado, dizendo: aleluia, acabou-te. Que significa: foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Deus. E ela morre no trabalho de parto. Pois bem, neste momento, preste atenção que até agora Samuel não aparece na história, porque Deus está guardando Samuel. Os filisteus, pelas suas vezes, tomaram o grande termo de Israel, muita terra de Israel, muita cidade de Israel foi tomada. E eles pegam a arca da aliança, aleluia, e a sequestram. Levam a arca da aliança. E a palavra de Deus diz que eles chegam na cidade de Gate, uma das cidades mais importantes da Filístia. E a cidade de Gate é onde está o santuário deles, dedicado ao deus Dagom. Diz a palavra do Senhor que eles colocam a arca da aliança na frente de Dagom. E eles largam lá no seu santuário. É interessante, meu irmão, que a arca da aliança, ela vai sair dos termos de Israel e vai entrar agora, aleluia, na Filístia, em termos filisteus, aleluia. Ela vai entrar humilhando e matando. Esse é o poder de Deus. Diz a palavra do Senhor que pela meia-noite era a hora da vigília. E aí foram lá no templo, olhar o templo. Quando chegaram lá, encontraram o Dagom caído, a imagem de Dagom caído na frente da arca da aliança. Levantaram o Dagom. Foi o vento. Uma coisa passou aqui e derrubou a imagem de Dagom. Pois bem, no outro dia de manhã, na outra, aleluia, passagem do vigia, abriu-se a porta do santuário. Agora Dagom estava caído novamente, a imagem de Dagom, caído novamente, diante da arca da aliança, que estava a presença de Deus, mas agora, com as 2 mãos decepada e com a cabeça rolada atrás da porta. Aleluia. Sabe o que é isso, meu irmão? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
Mas ali começa, aleluia, uma praga em Gate. Os homens de Gate, a população de Gate começa a ficar doente. E eles começam ali a analisar o feito, os dias, e eles então entendem que é a Arca da Aliança. E eles pegam a Arca da Aliança e levam para Ecrom. Quando chega em Ecrom, a arca chega humilhando e ferindo. Os homens também em Ecrom ficam todos doentes, com chagas pelo corpo, enfermos, aleluia, com febre, dores insuportáveis. Então, eles pegam e falam, não, essa arca não pode ficar aqui, e levam a arca para Astote, uma outra cidade importante da Filístia. E lá em Astote, a arca chega novamente, humilhando e ferindo os homens em Astote. E aí então, se faz uma reunião, chama os feiticeiros, os magos, os pensadores, os príncipes, o próprio rei filisteu, e eles conversam entre si e chegam numa conclusão: é o Deus de Israel que está fazendo isso conosco. Olha só o entendimento do inimigo. E aí então eles fazem, não, vamos então ver, porque eles ainda tinham dúvida, mas vamos ver se é realmente o Deus de Israel. E o que eles fazem? Eles mandam preparar um carro de boi novo. A Arca da Aliança não foi feita para ser carregada no carro de boi. A Arca da Aliança foi feita para carregar sobre os ombros. Amém? Pode ver que tem um varão, 2 varão de um lado e do outro da Arca da Aliança, porque é para ser colocado no ombro, e outra para carregar a Arca da Aliança, a presença do Senhor. Não podia ter maior e nem menor, tinha que ser todo na mesma altura, na mesma postura, na mesma posição. Isso significa que diante de Deus não tem maior e nem menor, não tem pequeno e nem grande. Diante de Deus todos são iguais. Mas eles são pagãos, então pode. E eles então mandam fazer um carro de boi novo. Eles pegam e as pragas que estão atingindo o povo filisteu, eles fazem a imagem da praga em próprio ouro. As chagas, os ratos, enfim, eles fazem a imagem de ouro e enchem aquele lugar. Enche o carro de boi daquelas imagens em ouro, junto com a Arca da Aliança. Mas aí vem o mais inteligente deles, porque eles ainda tinham dúvida se era o Deus de Israel. Então o que eles vão fazer? Eles vão pegar 2 vacas. Primeira coisa, 2 vacas paridas. Presta atenção. Eles vão pegar 2 vacas paridas. E 2 vacas paridas que nunca carregaram peso sobre ela. Aí você fala assim, ô pastor, o que significa isso? Presta bem atenção. A vaca parida, você até consegue separar ela do bezerro. Mas você pode levar ela para onde você quiser, você consegue até separar. Mas a hora que você deixar ela virar as costas, ela volta para onde o bezerro está. Quem está entendendo, diga amém. Segunda situação, elas nunca carregaram peso nenhum nas costas. Se você for ver e conversar com qualquer criador de gado, se você colocar um peso sobre um cavalo, sobre um boi, que nunca teve isso, que nunca passou por isso, sabe o que vai acontecer? Ele vai dar pulo, vai dar coice, e você não vai conseguir. Por quê? Porque precisa de dias, semanas e até meses para você acostumar um boi ou um cavalo a carregar peso sobre as costas. Você não consegue de imediato. Vai dar pulo, vai dar coice, e você não vai conseguir colocar o carro sobre ele. Amém? Então esses eram os 2 desafios que os filisteus lançaram, para saber se era o Deus de Israel. E o terceiro ponto, era que essa terra de Asdod, aleluia, ficava a 35 quilômetros de Betsema, a cidade sacerdotal, a cidade dos sacerdotes, 35 quilômetros. Então agora entenda comigo o mistério. Primeiro, a vaca não podia voltar para o bezerro,
ela, a hora que soltasse ela com o carro de boi nas costas, não podia pular, não podia dar coice. E outra, ela tinha que andar 35 quilômetros em linha reta. Havia bifurcações, haviam cidades ali no caminho, e ela não poderia entrar em nenhum lugar e ir direto para Betseba. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que Deus faz. Amém, Jesus? Eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi uma vaca programada. Mas aqui na Bíblia a gente vê que Deus programou essas vacas. Amém, Jesus? Colocou ali, com certeza, o GPS da mente da vaca, e a vaca foi até aonde deveria estar. Amém, Jesus? E diz a palavra do Senhor, então, que tudo pronto, vai a vaca. E quando ele solta a vaca, aleluia, louvado seja Deus, a vaca não volta para o bezerro, a vaca não dá coice, a vaca não pula, e as duas começam a andar com o carro de boi, gemendo, rugindo, gemendo e rugindo, porque parecia que elas estavam dando glória a Deus misturado com aleluia. Essa era a grande realidade. E elas foram, e os filisteus foram atrás. Eles não foram na frente criando a vaca, não. Eles foram atrás, escondendo atrás das árvores, na mata, ali escondendo diante das montanhas, para ver se a vaca ia certinho. E a vaca andou 35 quilômetros, não desviou nem para a esquerda e nem para a direita, e ela chega até a cidade sacerdotal chamada Betseba. Amém, Jesus? Quando a vaca entra no território de Israel, os filisteus têm comprovação que tudo que estava acontecendo, o povo deles, era o próprio Deus. E eles voltam para casa. E já fazia 7 meses que a arca estava, aleluia, sequestrada pelo, aleluia, os filisteus. Quando a arca chega em Betseba, diz a palavra do Senhor que viram, a população viu as vacas chegando com a arca da aliança em cima. Meu irmão, imagina a alegria. Imagine a festa, o povo vendo a arca retornando para Israel, a presença de Deus retornando para Israel. E meu irmão, e eles ficam felizes, eles param a vaca, eles descem a arca, e eles cortam ali o carro de boi em pedaço, matam as vacas e faz um grande holocausto a Deus. E diz a palavra do Senhor que eles promovem naquele dia uma grande festa, porque a arca da aliança estava de volta, a presença de Deus estava de volta, mas eles não consultam a história. E sabe o que eles fazem? Eles vão ali no calor da festa, muitos bebem demais, se embriagam, e sabe o que eles vão fazer? Olhar para dentro da arca. Era proibido, a lei de Moisés proibia, ninguém poderia olhar dentro da arca, nem os sacerdotes. Mas o povo foi lá, tirou a tampa da arca e olhou para dentro da arca, porque eles não consultaram a história. A Bíblia não está escrita para ficar guardada na sua casa, ela está escrita para você obedecer a Deus. Amém, Jesus? E diz a palavra do Senhor que naquele dia que a arca da aliança volta para Betseba, volta para Israel, ela volta matando. 50.000 homens morrem em Betseba, e mais 70, aleluia, sacerdotes. 50.000 homens e 70 sacerdotes morrem em Betseba. Por quê? Porque eles não consultaram a história e fizeram tudo errado e morreram. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então, o povo de Betseba ali gritaram para o povo que morava um pouco acima dele, chamado Queratim Jearim, e disseram: olha, povo de Queratim Jearim, vem buscar a arca, porque ela chegou em Israel, mas ela chegou matando. Diz então que eles vão buscar, aleluia, o povo de Jearim vão buscar a arca da aliança, e levam a arca da aliança para a casa de Abinadab. E aí eles começam, parece que, consultar a história, por algum momento. Eles pegam a arca, leva para a casa de Abinadab, e ali eles ungem, aleluia, consagram Eleazar para poder cuidar da arca.
Então a arca fica ali sendo cuidada por Eleazar. E preste bem atenção, que até neste momento Deus está escondendo Samuel. Samuel não entra na história. Depois que é consagrado Eleazar, diz a palavra do Senhor que parece então, aleluia, Samuel, aleluia. Samuel entra na história, aleluia. Lembra como Samuel entrou na história? Samuel, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve, aleluia. E Deus falava com Samuel. Agora Samuel entra na história. E ele entra, aleluia, ali em Queratim Jearim. E ele entra dizendo: convertei-vos do seu pecado. Abre mão dos deuses, dos astarotes. Sabe o que era astarotes? Astarotes é como se fosse uma correntinha com a foto de um deus que nós vemos hoje aí. Era o Astarote. O povo de Israel tinha pendurado no pescoço deus pagões. Lança fora os Astarotes, os pierces, porque tinha israelita que tinha prendido até aliança no nariz. E se convertam ao Senhor. E Samuel fez um clamor popular e o povo aderiu, porque a arca chegou matando em Israel. Então agora, aleluia, eles começam certo, aleluia, Samuel aparece na história, Deus faz ele entrar na história, e ele e Eleazar levam então agora o povo de Israel para Mispa. Voltam para o lugar da derrota. Quem está entendendo, diga amém. Deus faz isso conosco. Deus vai nos levar para o lugar na onde você foi humilhado, derrotado, abatido. Deus vai te levar lá para que você seja honrado. E Samuel leva o povo para Mispa. E naquele lugar, aleluia, Samuel faz um altar para oferecer um holocausto. E ele chama aquele lugar ali de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, Jesus? E a palavra do Senhor diz que o povo filisteu estava extremamente irritado pelas pragas. Viram que o povo de Israel voltou para Mispa. E eles então, o que eles fizeram? Levaram o exército para lá de novo. Entraram em batalha contra Israel. E ali Samuel, aleluia, vai dizer para o povo: olha, vai para a batalha, porque eu vou aqui interceder por vocês a Deus. E diz a palavra do Senhor que enquanto Israel corria para se encostar com os filisteus, e os filisteus corriam para batalhar contra Israel, diz a palavra do Senhor que Deus fez trovejar naquele dia. E fez trovejar de uma maneira tão grande que todo o exército dos filisteus foram destruídos. Relâmpagos, trovões. Deus acertou o exército de Israel, aleluia, dos filisteus. E Israel não precisou levantar uma espada. Deus novamente está com o povo de Israel. A arca da aliança novamente passa a ser habitada pelo poder de Deus. Não é mais um caixote vazio, como era na geração de Ofni e Finéias. Não, passa a ser habitada pelo poder de Deus. E ali agora, aleluia, Samuel passa a ser, aleluia, juiz. Passa a ser profeta, aleluia, de Israel. Mas diz a palavra do Senhor que esqueceram agora a arca da aliança em Mispa. Abandonaram ela. Por quê? Porque o povo de Israel vai pedir um rei. Vai pedir um rei para Samuel. Nós queremos ter um rei. Nós não queremos mais que Deus seja o nosso rei. Nós queremos um Deus, nós queremos um rei homem. Assim como todas as nações têm um rei sobre eles, nós também queremos. Diz a palavra que Samuel se entristece. Diz a palavra do Senhor que Samuel fica irado. Mas Deus fala com Samuel.
Samuel, você tem feito a tua parte, o problema não é com você. O povo de Israel tem virado as costas para mim. Dá para ele o que eles querem. Então se levanta Saul. Irmão, o mais impressionante é que o rei Saul é ungido por Deus, é levantado por Deus, é escolhido por Deus, dado ao povo de Israel, mas é um homem que não vai olhar para a história. Ele não vai ler como o povo de Israel chegou até ali. Ele não vai saber sobre o povo. Ele não vai saber sobre a luta dos povos. Ele então deixa por 40 anos. 40 anos durou o reinado de Saul. E por esses 40 anos, a Arca da Aliança fica esquecida, aleluia, em Mispa. A presença do Senhor é esquecida. Nós não podemos se esquecer da presença do Senhor na nossa vida. Nós não vivemos, não somos nada sem a presença do Senhor. Por 40 anos, ela é esquecida. E passa-se o tempo da geração de Saul. E vem a geração de Davi. Né? A palavra do Senhor diz no Salmo de número 89, versículo 20, que Deus achou Davi. Deus procurou por Davi e achou Davi. Então diz a palavra do Senhor que Davi, em um dos seus momentos de oração, ele vai se lembrar de quem? Da Arca da Aliança. Quando Davi é levantado rei em toda Israel, diz a palavra do Senhor que o primeiro ato de Davi é tomar Jerusalém dos jebuseus. Ele parte em guerra, vence os jebuseus na batalha, e ele toma, aleluia, Jerusalém para si, e faz ali a cidade de Davi, o centro econômico, político e eclesiástico de toda a nação de Israel. Só que tem uma coisa faltando, aleluia, está faltando ali o que? A presença de Deus. Então Davi se lembra da arca. Aonde está a arca, meu Deus do céu? Aonde está? A arca está esquecida lá em Mispa. Mas quem está lá com a arca? Aleluia. Tem um homem chamado lá Eliezer. Ele cuida da arca. Então Davi, ele vai preparar, aleluia, uma grande logística. Ele vai convidar 30.000 homens, dos mais experientes, homens cultos, homens levitas. Ele vai comprar instrumentos novos, ele vai chamar todo o povo e vai dar uma grande festa. Por quê? Porque a Arca da Aliança está voltando de novo para Jerusalém. Aleluia. Está voltando para o meio povo. Quem está entendendo, diga amém. A Arca da Aliança está para voltar. Então, Davi faz tudo isso. Só que Davi não vai consultar a história novamente. Irmão, sabe por que tem muita gente dando errado? Porque não lê Bíblia. Aleluia. Não conhece a trajetória, a história. E Davi não vai consultar a história. Davi manda fazer um cavalo de boi. Perdão, um carro de boi novo, para trazer. A arca não é feita para andar no carro de boi. A arca é feita para andar no lombo dos homens. E diz a palavra do Senhor que ele prepara a maior festa, o maior acontecimento do ano em Israel. E ele parte então, aleluia, ali até Eliezer. E ali eles colocam a arca em cima do carro de boi. Diz a palavra do Senhor que eles começam a tocar. E Davi vem na frente. E é nessa hora que aparece um homem chamado Uzá. Uzá, aleluia, ele vai ser o motorista do carro de boi. Uzá não é sacerdote. Uzá não é levita. Uzá, ele passa a ser motorista de carro de boi. Diz a palavra do Senhor que ele então começa a guiar o boi, carregando a Arca da Aliança.
Mas diz a palavra de Deus, irmão, olha só como é que Deus é, aleluia. Na eira de Dagon. O que é eira, pastor? É onde eles batiam o trigo. Irmão, a eira era um lugar plano, um lugar sem buraco, um lugar sem pedra, um lugar limpo, mas muito limpo, porque ali eles batiam o trigo. O que é bater o trigo? Malhar o trigo é uma coisa, bater é outra. Bater o trigo é você fazer soltar o trigo da sua mecha. Então precisava ser um lugar limpo, não podia ser um lugar cheio de areia, não podia ser um lugar, aleluia, que tivesse muita sujeira, porque senão contaminava o trigo e não tinha como separar. Então a eira de Dagon era um lugar limpo, era um lugar, aleluia, tranquilo, não tinha buraco, não tinha pedra, não tinha nada. Mas diz a palavra do Senhor que quando o carro de boi, ali dirigido por Uza, chega na eira de Dagon, o boi tropeça. Alguns estudiosos diz que Deus colocou o próprio pé para que o boi tropeçasse. E quando o boi tropeça, a arca dá de cair. Uzá vai lá e fica. Do jeito que ele põe a mão, ele é fulminado, queimado vivo, cai morto diante de Davi. A palavra de Deus diz que veio uma tristeza no coração de Davi. Toda aquela festa, aleluia, todo aquele preparo, toda aquela logística cai por terra, porque Davi não consultou a história. E diz a palavra de Deus que Davi se entristece. Então Davi vai dizer: como virá a mim esta arca, se ela somar? E desde quando ela entrou em Israel, depois que os filisteus a roubaram, ela só vem matando. Como virá a mim a arca do Senhor? Então Davi desiste naquele momento de levar a arca para Jerusalém, para a cidade de Davi. E diz a palavra do Senhor que olharam ali na beira da eira de Dagon, e é interessante isso, se você for procurar nos dias de hoje, nos mapas, nas regiões onde fica a eira de Dagon, é um lugar desconhecido. Você não encontra. Isso me chamou a atenção. Mas ali naquele lugar desconhecido, havia um homem sem nenhuma expressão. Lá no fundinho, no meio do mato, morava um homem chamado Obed-edom. E Davi fala: quem é Obed-edom? Não tem registro. Não conhecemos a descendência. Não sabemos quem é. Então Davi fala assim: então, se é para a arca matar, se é para essa arca matar, que mate ele então, põe na casa dele. Larga a arca aí, na casa de Obed-edom. Se é para matar, não tem família, não tem expressão, não tem nada, larga na casa de Obed-edom. E eles pegam a arca e colocam dentro da casa de Obed-edom. Passa-se uma semana. Chega o mensageiro diante do rei. E aí? Como é que está Obed-edom? Está vivo? Não morreu ainda não. Passa-se um mês. E aí? O homem está vivo ainda. Não morreu não. Não morreu? Não morreu. Passa-se 3 meses. Chega diante de Davi o mensageiro e fala: e aí? Como é que está lá? Ó, até os cachorros foram abençoados. Foi tremendamente abençoado com a presença da arca, Obed-edom, sua família. Foi tremendamente abençoada a tua casa, porque Obed-edom, ele cuidava, aleluia, da arca de manhã, cuidava à tarde, cuidava à noite, ainda fazia hora extra, cuidando da presença de Deus. Então Davi vai sair do seu palácio.
vai montar no seu cavalo, junto com a sua comitiva, vai até a casa de Obed-edom. Quem é Obed-edom? Um homem sem expressão, um homem sem valor, um homem que não tem, aleluia, nenhum nome, aleluia, em Israel. Mas Davi, rei de Israel, chega até Obed-edom e aperta a sua mão e diz para ele: olha, eu tenho uma missão para você. Eu preciso levar essa arca para Israel. Eu preciso levar essa arca, aleluia, para Jerusalém, para a cidade de Davi. E eu quero contar com a sua pessoa. Sabe o que eu entendo aqui? Que às vezes você pode estar esquecido, aleluia. Às vezes você pode estar lá, aleluia, esquecido por tudo e por todos. Às vezes você não tem valor para ninguém. Às vezes até os teus parentes já te esqueceram. Mas eu quero te dizer, quando Deus tem uma obra para fazer na vida do homem, Deus faz o boi pensar e faz o rei reconhecer que você tem valor, aleluia, diante da nação. Só que Obed-edom não é levita. Obed-edom fizeram um rastreamento, buscaram em tudo, fizeram uma investigação social na vida dele e não encontraram nenhum risco, nenhuma situação que colocasse ele na linhagem dos levitas. E agora? Mas Davi fala assim: não, se 3 meses a arca está aqui, o homem prosperou dessa forma, é ele que vai levar a arca. Sabe por quê, meu irmão? Ele não era levita. Ele não era da geração. Ele não tinha o direito. Mas foi dado a ele pelo carinho, pela dedicação, pelo temor, aleluia, que ele tinha com a presença de Deus. Quem está entendendo? Tem gente que tem, mas não quis, foi ceifado. Tem gente que não tem e foi chamado e aceitou a proposta. Sabe por quê? Porque quem escolhe é Deus. Quem escolhe é o Senhor. Para ser aprovado tem que ser escolhido pelo Senhor. Então agora Obed-edom vai trazer a arca. E sabe o que vai fazer? Davi fala assim: ô Obed-edom, seguinte, mas na primeira vez que eu quis levar deu errado, irmão. Eu coloquei a arca sobre o lombo do cavalo, o boi tropeçou, a arca veio parar na tua casa, e agora, como é que eu faço? Obed-edom fala assim: ela vai sobre o meu ombro. Chama os levitas. Obed-edom é o primeiro. E ele põe a arca sobre o seu ombro. E a palavra de Deus diz assim, que Davi, ele vai armar novamente a maior festa. Para que os irmãos entendessem, cada 7 passos que eles davam com a arca, no 7º passo parava, sacrificava um novilho e um boi. Só que de Obed, só que dali, da eira de Nagom até Jerusalém, era 18 quilômetros. A cada 7 passos, se matava um boi e um cordeiro, e oferecia ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que Davi, aleluia, não teve outro avivamento tão grande como teve nesse dia, porque quando ele viu a arca voltando para Jerusalém, aleluia, diz a palavra do Senhor que o rei tirou suas vestes sacerdotais, aleluia, suas vestes reais, e ele pulava, saltava e louvava a Deus, aleluia, no caminho para Jerusalém. Então eu quero que você entenda, irmãos, para ter uma vida restaurada, para que a presença de Deus volte a habitar, para que o prazer de servir a Deus, a alegria de servir a Deus, a paz de servir a Deus, volte ao teu coração. Você precisa entender que você precisa saber da história. Ninguém pode servir a Deus de qualquer jeito. Ninguém pode servir a Deus de qualquer forma. É necessário que haja responsabilidade, temor, amor, dedicação. Quando a arca da aliança chega em Jerusalém, a festa é completa. Os músicos estão tocando,
o povo está alegre. Então Davi chama aquele homem sem expressão alguma. Chama aquele homem que ninguém dava nada por ele. Chama ele e fala: você vai ser o porteiro da onde a arca vai ficar. Aleluia. E aí eu falei assim: é porteiro? Sabe por quê? Porque porteiro, todo mundo que passa na frente vê o porteiro. Amém? Agora aquele homem ia ser um homem de expressão. Todo mundo ia olhar e falar: tá vendo? É aquele homem que trouxe a arca da aliança para Israel. Aleluia. Ele não é da linhagem dos levitas, mas ele passa a cuidar do tabernáculo aonde está agora a arca da aliança. E Deus aceita a sua presença. Deus adota Obed-Edom. Sabe o que eu estou entendendo nessa noite? Que às vezes você entrou aqui sem rumo, sem direção. Às vezes você entrou aqui hoje, aleluia, dizendo: a minha vida não muda, a minha vida continua a mesma. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus te enxergou, aleluia. Lá na eira de Nacon, lá onde ninguém conhece, Deus te enxergou lá, na curva da vida, no problema, na dificuldade, aonde você estava ali sozinho, sofrendo, chorando, sem ninguém. Deus te viu lá, Ele fez o boi tropeçar para mudar a sua vida e para mudar a sua história. É noite de restauração. É noite de restauração de vida. É noite para você voltar a orar. É noite para você voltar a ter alegria. É noite para você ser curado. É noite para você ser liberto. É noite para você, aleluia, ter de novo um motivo de se alegrar na presença do Senhor. Hoje é noite de restauração. Quando a arca da aliança entra em Jerusalém, há uma restauração do povo. 40 anos longe a arca da aliança. Agora a arca volta a estar no meio do povo. Quem está entendendo, diga amém. A arca da aliança era um caixote com a presença de Deus. A igreja aqui é um caixote com a presença de Deus. Hoje a arca da aliança se chama igreja. E você está aqui para ser restaurado por Deus, aleluia, para ser trabalhado por Deus, porque a presença de Deus está aqui, e a presença de Deus está voltando para a sua vida, está voltando para a sua família, aleluia, porque Deus quer mudar a sua história. E aí, rapidinho, não tem nada a ver com a pregação, mas só para nós fazermos aqui uma ligação, lá no livro, aleluia, de Ageu, se eu não me engano, diz a palavra do Senhor, aleluia, que nos últimos dias, Deus restauraria o tabernáculo de Davi. Joel, perdão. Deus restauraria o tabernáculo de Davi. E aí eu fiquei intrigado com isso. Aí eu peguei e falei assim: mas meu Deus, Moisés construiu um tabernáculo lindo, desmontável, carregava do deserto. Aonde eles paravam, eles montavam o tabernáculo. Era a coisa mais linda, a maior engenharia da época. Mas Deus não falou que ia restaurar esse tabernáculo de Moisés. Salomão fez um dos maiores templos para Deus. Lindo, com ouro, prata, bronze e pedras preciosas, madeira de cedro, uma imponência do seu templo. O templo de Salomão foi um dos maiores templos levantado para Deus. E a Bíblia diz que não vai ser restaurado esse templo. Mas Deus fala que o tabernáculo de Davi vai ser restaurado. E isso me intrigou. Davi levou de volta a arca da aliança para a presença de Deus para o meio do povo. E eu falei assim: mas por que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi nos últimos dias? E aí eu fui entender. No tabernáculo de Moisés não havia adoração constante. No templo de Salomão não havia adoração constante. Mas no tabernáculo de Davi havia adoração 24 horas por dia. Aleluia. Sabe o que Deus está falando? Vai chegar o tempo, e o tempo é esse, que vão me adorar em espírito e em verdade, e a adoração será contínua, e eu responderei do céu as suas orações. Aleluia. Então é isso que Deus quer fazer na tua vida.
É isso que Deus quer fazer na tua família. Voltar a ter alegria, voltar a ter paz, voltar a viver, voltar a sonhar. Deus vai restaurar a tua vida, assim como Ele restaurou o povo de Israel, trazendo de volta a presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé nessa noite.